Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, como habitual, começamos com as notícias regionais. Estas centram-se na campanha eleitoral, nas ações dos partidos e no apelo ao voto. Todos os órgãos de comunicação social, local e regional se esforçaram por fazer uma cobertura deste período. No distrito de Santarém, apenas realizou um debate entre todos os partidos que se apresentam no distrito. Teve a presença dos candidatos e candidatas. É manifestamente pouco para um distrito onde os desafios são enormes, seja na área do ambiente, da agricultura, da educação, da gestão da água, do desenvolvimento tecnológico, no reforço dos direitos dos cidadãos e cidadãs no combate ao conservadorismo. Os candidatos e candidatas do Bloco de Esquerda responderam às solicitações da comunicação social, nomeadamente Bruno Góis, que encabeça a lista, e Ana Alves. Baixar as rendas, defender quem trabalha por turnos e taxar os ricos foram um mote para dezenas e dezenas de conversas com os eleitores e eleitoras no nosso concelho, no mercado, nas ruas e porta a porta. Realizado o trabalho da campanha, contaremos os votos no próximo domingo e voltaremos ao tema no pós-eleições. Há ainda duas importantes notícias que merecem o nosso destaque. O movimento Basta, um movimento ambientalista do nosso concelho e bem conhecido pela sua valente luta contra a poluição da empresa Fabrióleo, em Carreiro da Areia, juntou-se aos ativistas que em Setúbal lutam contra a contaminação dos solos levada a cabo pelas mesmas pessoas. Pedro Triguinho participou num debate no canal televisivo Now, para o qual chamamos a atenção. Um juiz do Juízo Local Criminal de Santarém absolveu o agressor de uma mulher e, durante o julgamento, atuou com preconceito e fez juízos de valor sobre o comportamento de todas as mulheres, considerando que são mentirosas, entre outras coisas. A vítima recorreu da sentença e o Tribunal da Relação de Évora veio-lhe dar razão, revertendo a decisão do juiz de primeira instância, condenando o agressor a 2 anos e 4 meses de prisão com pena suspensa. O acórdão do Tribunal da Relação não deixa sem reparo o comportamento preconceituoso do juiz. Há que sublinhar que, embora tarde, foi reposta alguma justiça neste caso. A principal decisão a referir vem com mais de 20 anos de atraso. Finalmente, vai ter início a discussão da revisão do Plano Diretor Municipal, PDM. Assunto já aqui tratado e ao qual voltaremos com toda a certeza, tendo em conta a sua importância para o ordenamento do território do concelho. Chamamos a atenção para as sessões públicas que se vão realizar. Estão ainda previstas as seguintes sessões de esclarecimento. A fase de discussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal de Torres Novas decorre de 15 de maio a 14 de julho de 2025 e durante este período todos os elementos que constituem o plano podem ser consultados. Saiba como participar no site do município. No dia 21 de maio, pelas 21 horas, na Biblioteca Municipal, vai realizar-se uma sessão para a apresentação dos resultados do Plano Estratégico Municipal de Cultura nos anos 2023 e 2024. Um assunto a acompanhar. Olá mais uma vez, bem-vindos ao nosso espaço de entrevista. Hoje temos connosco o João Carlos Lopes, pessoa bem conhecida no meio torrejano. O João é antropólogo, é ativista cultural, é músico também, já foi autarca eleito pelo Bloco de Esquerda e é autor, coautor, prefaciou uma série de obras sobre Torres Novas e agentes de Torres Novas. Podemos nomear aqui algumas obras do João: Os Senhores de Fátima, Torres Novas e os Acontecimentos da Cova da Iria, Gente Notável do Concelho de Torres Novas, As Sete Vidas da Banda Operária, sobre a banda operária
Torrejana. João, o que é que o leva... Bem-vindo, antes de mais, e obrigado pelo convite. O que é que o leva a escrever quase compulsivamente sobre Torres Novas e sobre agentes de Torres Novas? Eu diria que compulsivamente é um bocadinho... Quase compulsivamente. Porque houve pessoas que escreveram obras imensas noutros tempos e com meios infinitamente mais precários. O Artur Gonçalves, sem estar a comparar com o Artur Gonçalves, mas o Artur Gonçalves, num tempo em que não havia fotocópias, em que se demorava 5 horas para ir para Lisboa, para a Torre do Tombo, ele viu milhares e milhares e milhares de documentos e tem uma obra imensa e, portanto, esse sim escreveu compulsivamente, diria quase inacreditavelmente. O que é que o leva a escrever sobre Torres Novas? Tenho feito algumas coisas, realmente, ensaios sobre diversos temas da história de Torres Novas, porque há sempre qualquer coisa na infância que motiva esta apetência para olhar para a história, enfim, para nos interrogarmos sobre como foi passado, para além daquela que é mais natural, que acho que é óbvia, embora as pessoas às vezes não sejam capazes de definir, mas tal como nós individualmente temos curiosidade sobre o nosso passado, mesmo esquecido, para nos percebermos, também como seres sociais e históricos, toda a gente tem um mínimo de curiosidade. Como é que chegamos aqui? Como é que era antes? Como é que isto funcionava antes? E, portanto, há essa tendência óbvia que muita gente tem, portanto, não é uma singularidade pessoal. Depois, outra, sim, o André Miúdo deram-me um livro sobre a história de Torres Novas. E aquilo para mim foi assim uma coisa... Foi o clique. Foi um clique. E gostei muito de ver, tinha 7 anos ou 8, o castelo, as histórias. E, portanto, a partir daí comecei a ficar curioso sobre a história e sobre os testemunhos do passado. E depois foi isso que me formatou um bocado, enfim, aquilo que faria na vida, não é? Sim. O João lançou há muito pouco tempo, nomeadamente no dia 10 de maio, um livro que é este que vos vou mostrar. O futebol no Ribatejo, os 100 anos do Torres Novas. Este lançamento inclui-se nas comemorações dos 100 anos do Clube Desportivo de Torres Novas. João, fale-nos um pouco deste livro e do que é que trata. Primeiro, falar de futebol. O futebol sempre foi uma coisa também, a par da história, foi outra. O futebol, na infância, para mim foi sonho, magia, enfim. Vivi muito durante a infância e a adolescência. Ainda sente a inocência da bola? Sim. Antes quando os miúdos se juntavam na rua a dar pontapés? Não sou capaz de trocar um jogo de Torres Novas nos Amiais e ir ao Estádio da Luz ver. Não. Entre uma coisa e outra vou ver o Torres Novas aos Amiais ou ao Alcanena. Não vou ver o Benfica. E isso é fruto dessa vivência do futebol também na infância. Claro que na infância sonhava ser jogador de futebol, como os miúdos hoje, muitos deles. Portanto, neste ofício de investigador e de historiador, entre aspas, também desde cedo percebi que o futebol era muito mais do que um jogo entre 4 linhas e que o futebol, enquanto fenómeno histórico, era de suma importância para perceber as sociedades sobretudo a partir do final do século XIX, foi quando o futebol teve início na Inglaterra. Mas o futebol, a história do futebol é um mundo de histórias e até para a própria esquerda há uma história imensa de clubes de futebol operários que foram fundados, que eram expressões do movimento operário em Inglaterra, em França, até cá em Portugal, e neste pequeno livro também se conta um bocadinho de como o futebol foi veículo de uma certa emancipação operária nos tempos românticos do futebol. E, portanto, o futebol reflete muita coisa da economia, da sociedade, da cultura de cada época. E dos movimentos sociais,
E daí ter-me interessado também pelo futebol ao nível local, obviamente, que é aquilo que me interessa. Este livro, para além de ter um bocadinho para além de ter, ao princípio, uma contextualização sobre o futebol no Ribatejo, para perceber melhor o papel do clube nesse universo mais vasto, depois tem também um bocado desse historiar dos primeiros clubes, como é que apareceram, dos clubes operários, do Torres Novas Futebol Clube, que foi onde se deu o clube esportivo, etc. E depois, a seguir é uma série uma parte do livro substancial que é dedicada a registros. Portanto, estão aqui registados 2.500 jogos com os resultados, estão aqui registados os 1.000 jogadores que passaram por Torres Novas, os milhares de corpos sociais que passaram por Torres Novas, as equipes, os plantéis, os treinadores, tudo e mais alguma coisa. Portanto, é um livro que tem essa síntese que às vezes é o que interessa muito aos amantes de futebol, que é saberem essas coisas, têm curiosidade de saber esses registros estatísticos históricos do futebol. É interessante, é muito interessante. É um livro a ler. É um livro a ler. Foi publicado pela Âmago da Questão, está disponível nas livrarias locais. É uma boa sugestão de leitura também. É uma boa sugestão de leitura. É uma coisa que promete. João, infelizmente o nosso tempo é escasso. Não vamos poder estar aqui mais. Isto, lá está, o que eu costumo dizer, teríamos conversa para muito tempo. Isto daria pano para mangas. Vamos acabar por aqui. João, muito obrigado. Por ter aceitado o nosso convite. E até uma próxima. Muito obrigado, João. Não se esqueçam, votem no dia 18. E votem Bloco de Esquerda. Olá a todos. Propôs-me o Bloco de Esquerda que utilizasse este espaço para sugerir a leitura de um livro, apresentar um autor, desenvolver um tema, propor a visita a uma exposição ou simplesmente ler um poema, o que quer que fosse, com total liberdade. Agradou-me a ideia, especialmente a liberdade com que ainda vamos podendo falar, expressar opinião, emitir um juízo. Pensei em prazeres. Um livro que publiquei em 2020, romance com um principal enfoque nos sentidos, mas que traz à tona questões infelizmente tão atuais como o trabalho sem direitos, no caso vertente a jornada de trabalho contínua, a segregação social, o estigma, o assédio sexual, profissional, social, o bullying, enfim. Abandonei, no entanto, a ideia. Não me pareceu de bom tom utilizar este tempo, para falar de um projeto individual, quando o momento nos impele, ou deve impelir, a um olhar coletivo. Estamos em maio, celebramos há poucos dias, 51 anos de democracia. E não podemos permitir que sequem os escravos sem que nos interpelemos. Porque acreditamos que a luta do passado não foi em vão, deixo-vos com um poema de José Fanha. Texto simples, curto, sustentado numa pergunta retórica que é feito do mês de abril. Ainda que possa ser lido com alguma nostalgia, que possa ser considerado nostálgico, é dirigido aos jovens. É um convite à reflexão sobre o significado e importância de abril nas nossas vidas. Passemos ao texto, que é feito do mês de abril de José Fanha. Que é feito do sol de abril que nos circulou pelas veias, que é feito das ruas cheias quando o sol era balão e andava tudo ao contrário. As estátuas vinham ao chão e o sonho era o nosso horário. Que é feito do mês do sonho, quando o sonho era concreto e tinha a forma de casa, de portas abertas e pão, quando o sonho que sonhámos era filho coletivo parido pela multidão. Foi então, num país de repente sem fronteira, foi a feira, a desgarrada, foi o espanto dos abraços. Na arquitetura sem margem de uma terra a conquistar, foi um país que acordou com planícies
no olhar e a concertina a tocar dentro do peito. Que é feito do mês de Abril? Soldados a quem dissemos amigos, é pai, irmãos, operários que descobriram um espaço para além das mãos, e as mulheres trabalhadeiras que rasgaram os seus vestidos para as bandeiras de alegria com que Abril foi envolvido. Que é feito do mês de Abril? Foi um país impaciente que de pé se quis em flor, foi o riso das guitarras cansadas de choro e dor, foi a alegria fabril, foi a força da razão. Não esqueças o mês de Abril, não esqueças que és multidão.